Em meio ao caos implacável deste mundo, onde as vozes externas gritam, as redes nos prendem e o tempo parece escorrer como areia entre os dedos, existe algo dentro de você que o mundo não pode tocar. Uma força silenciosa, um poder indestrutível, uma centelha que, mesmo sufocada pelas incertezas e pelos medos, nunca se apaga. Essa força é a sua essência estoica. É o que permanece de pé quando tudo ao redor desmorona. Mas talvez você tenha se esquecido dela. Talvez as feridas da vida, as decepções, o barulho constante tenham soterrado essa força sob camadas de dúvidas e limitações. Mas ela está aí, viva, esperando. E hoje você vai reencontrá-la. Prepare-se para uma revelação. Hoje não trago apenas palavras ou conceitos. Trago as 10 chaves para despertar sua força oculta e o poder que transcende o tempo. Não são truques vazios, nem promessas frágeis. São ensinamentos ancestrais, forjados no fogo da adversidade, lapidados por mentes como Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio e ecoados nas profundezas da psique humana por Carl Jung. Você já sentiu? Aquela inquietação silenciosa, a certeza inexplicável de que há algo maior pulsando dentro de você. Um chamado, uma chama, uma voz que sussurra no meio do caos. Você é mais forte do que imagina. Os grandes sábios estoicos sabiam: a verdadeira fortaleza não nasce das posses, do status, nem das circunstâncias. Ela nasce de dentro, do domínio sobre si mesmo, do poder de permanecer firme quando o mundo inteiro se curva, de olhar para o medo, para o fracasso, para o destino e ainda assim manter-se sereno. Mas isso não acontece por acaso. É preciso buscar, é preciso abrir as portas certas. E é exatamente isso que você fará agora. Essas 10 chaves que você vai descobrir não são apenas conceitos filosóficos, são convites, são desafios, são portais. Portais que o conduzirão a uma versão sua que o mundo talvez ainda não conheça, mas que já existe, silenciosa, resiliente e inabalável. Você está pronto para abrir essas portas? Está pronto para deixar para trás as correntes invisíveis que o limitam? Está pronto para acessar o poder atemporal que habita em você? Então venha, atravesse essa jornada. O caos lá fora continuará, as incertezas permanecerão, mas dentro de você algo mudará para sempre. Seu poder, sua essência, seu legado. As 10 chaves estão à sua espera e o tempo de despertar é agora. Chave 1. Aceite o que você não pode controlar. Imagine o peso que você carrega todos os dias, tentando segurar o incontrolável. As palavras que os outros dizem, o passado que não volta, o futuro que ninguém consegue prever. As tempestades da vida, as mudanças repentinas, as decepções inevitáveis. Você tenta segurar o vento, mas ele escapa. Você tenta parar o tempo, mas ele corre. Você tenta mudar os outros, mas eles resistem. E nesse esforço inútil, você se desgasta, se frustra, se perde. Marco Aurélio, imperador e um dos maiores pensadores estoicos, compreendeu isso com uma clareza que atravessa os séculos. Ele disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E aqui está o segredo que tantos ignoram. A verdadeira liberdade, a verdadeira força, não nasce quando o mundo se curva aos seus desejos, mas quando você para de lutar contra o que não pode mudar. Você não pode controlar o clima. Você não pode apagar o passado. Você não pode evitar as críticas, as perdas, as surpresas da vida. Mas o que você pode controlar? Sua mente, sua atitude, sua resposta. Quando você aceita o que está além do seu alcance, algo extraordinário acontece. O fardo cai, o medo diminui, a ansiedade perde o poder. E no lugar do caos surge a serenidade. Não é resignação, não é fraqueza, é sabedoria. É a coragem de dizer: isso não depende de mim, mas o que depende, eu dominarei.
Pare de lutar contra o inevitável. Deixe o vento soprar. Deixe o mundo girar. Enquanto isso, você permanece no controle da única coisa que realmente importa: você mesmo. Essa é a primeira chave para desbloquear sua força oculta. Não é um passo fácil, mas é o mais libertador. Aceite o que não pode controlar e descubra o poder que ninguém pode tirar de você. Chave 2. Cultive a disciplina diária, o poder invisível que molda seu destino. Vivemos em um mundo que exalta o prazer imediato, o conforto fácil, o caminho sem esforço. Mas por trás das grandes conquistas, da verdadeira liberdade, existe algo silencioso, muitas vezes ignorado, mas absolutamente inegociável: a disciplina. Sêneca, um dos maiores sábios do estoicismo, nos alertou com uma clareza cortante: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Você sente isso, não sente? Os dias passando como um borrão, as promessas feitas a si mesmo sendo adiadas, o potencial adormecido dentro de você, esperando. Mas a verdade é simples e inescapável. Ninguém constrói uma vida grandiosa em dias aleatórios. Não é nas explosões de motivação passageira que a força nasce, mas nos pequenos, quase invisíveis, atos que você repete todos os dias. Acordar um pouco mais cedo, quando o mundo ainda dorme. Cuidar do seu corpo, mesmo quando a preguiça sussurra. Ler, refletir, aprender, enquanto outros se distraem. Escolher a cada instante alinhar suas ações com aquilo que você realmente acredita. Essa disciplina não é um fardo, não é a tirania de um ditador interno, é o ato mais amoroso e corajoso que você pode praticar consigo mesmo. É o compromisso diário de não desperdiçar a vida, de não ser refém dos caprichos do momento, de construir, tijolo por tijolo, o caráter inabalável que sustenta sua verdadeira força. Disciplina é liberdade. É a coragem de dizer não às distrações para dizer sim ao que realmente importa. É o caminho silencioso dos que não buscam aplausos, mas buscam evolução. E aqui está o maior segredo. Você não precisa começar grande, não precisa mudar o mundo amanhã, mas precisa começar hoje, agora. O que você faz todos os dias molda quem você será para sempre. A disciplina diária é o fio invisível que costura sua força interior e o poder atemporal que ninguém pode roubar de você. Essa é a segunda chave, simples, implacável, transformadora. Chave 3. Enfrente o desconforto, voluntariamente, onde sua verdadeira força é forjada. Existe uma verdade dura, mas libertadora, que a maioria tenta ignorar. Sem desconforto, não há crescimento. Sem dor, não há força. Sem enfrentar o que teme, você nunca conhecerá quem realmente é. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles não se escondiam da dificuldade, eles a procuravam. Dormiam no chão, jejuavam, enfrentavam o frio, a fome, o silêncio. Por quê? Porque entendiam que o conforto constante é um inimigo disfarçado. Ele adormece a mente, enfraquece o espírito, diminui a alma. A terceira chave para despertar sua força interior é exatamente essa: abrir os olhos e caminhar voluntariamente em direção ao desconforto. Não fuja do medo, não se esconda da dor, não evite a incerteza, porque é exatamente ali, nesses territórios sombrios, que sua coragem, sua resiliência, sua força oculta nascem. Você não precisa atravessar desertos ou escalar montanhas hoje, mas pode sim escolher uma pequena batalha, caminhar sob a chuva enquanto todos se escondem, dizer não àquele hábito destrutivo que sempre te venceu, falar a verdade, mesmo quando sua voz treme, levantar-se da cama quando a mente grita para permanecer. Cada vez que você enfrenta o desconforto, ainda que pequeno, ainda que simbólico, você envia uma mensagem poderosa ao seu próprio ser. Eu sou mais forte do que os medos que me cercam.
Eu não serei dominado pelo conforto que enfraquece. Eu escolho a dor temporária em troca da liberdade eterna. O desconforto não é o seu inimigo. Ele é o mestre disfarçado. O fogo onde o aço do seu caráter é temperado. O cadinho onde o poder atemporal que já vive em você é revelado. Essa é a terceira chave. Ela exige coragem. Ela exige escolha. Mas em troca, ela lhe entrega uma força que o mundo jamais poderá roubar. Hoje, escolha o desconforto. Escolha o difícil. E descubra o poder inabalável que estava, o tempo todo, adormecido dentro de você. Chave 4. Pratique a gratidão em todas as circunstâncias. O poder de transformar a dor em sabedoria. Existe uma chave discreta, quase invisível, mas capaz de abrir as portas da sua força interior como nenhuma outra. A gratidão. Mas não falo daquela gratidão frágil e superficial, que só aparece quando tudo vai bem. Falo de uma gratidão corajosa, uma gratidão madura que nasce mesmo em meio às perdas, às quedas, às feridas. Epicteto, o filósofo que conheceu a dor e as limitações físicas, mas nunca se curvou diante delas, nos ensinou: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E aqui está o segredo que poucos ousam abraçar. Você pode transformar o sofrimento em sabedoria. Pode transformar o fracasso em combustível. Pode olhar para as cicatrizes e vê-las como marcas de força, não de derrota. A gratidão não é um luxo, ela é uma escolha. Uma rebeldia contra o caos. Uma declaração silenciosa de que, por mais duro que o caminho seja, você ainda está aprendendo, crescendo, evoluindo. Cada perda carrega uma lição escondida. Cada decepção revela algo sobre você e sobre o mundo. Cada dor, por mais aguda, esculpe o caráter de quem tem coragem de permanecer aberto. Você consegue ver? O universo não conspira apenas nos dias fáceis. Ele também trabalha a seu favor nos dias difíceis. Se você tiver olhos para enxergar, faça o teste. Por uma semana, apenas 7 dias, anote 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que o mundo pareça desmoronar. Acredite, haverá motivos. A respiração que ainda pulsa em você, a força que nasce após o tropeço, a sabedoria escondida nos tropeços da vida. E então, algo mágico acontece. A gratidão não apenas ilumina o caminho, ela desbloqueia sua força interior. Ela quebra o ciclo da vitimização. Ela transforma o caos em clareza. Essa é a quarta chave. Simples, mas poderosa. Frágil à primeira vista, mas inabalável na prática. Cultive a gratidão, mesmo nas tempestades, sobretudo nas quedas. E você descobrirá que até a dor pode ser uma aliada na construção do seu poder atemporal. Chave 5. Viva com virtude. O caminho da força que ninguém pode tirar de você, em um mundo onde o certo e o errado se confundem. Onde muitos vendem a alma por status, prazer ou aprovação. Onde o caráter é trocado por atalhos. Existe um poder silencioso, esquecido por muitos, mas reconhecido pelos sábios de todas as eras. A virtude. Para os estoicos, ela não era apenas um ideal distante. Era o único bem verdadeiro. Tudo mais, fama, riqueza, conforto, é efêmero, instável, frágil, mas a virtude, ela é o alicerce inquebrantável de uma vida grandiosa. Coragem, justiça, sabedoria, temperança. Essas não são apenas palavras bonitas. São as estrelas que guiam aqueles que se recusam a ser levados pelo caos. A quinta chave para desbloquear sua força oculta é exatamente essa: viver com virtude. Perguntar-se em cada escolha, em cada gesto: isso reflete quem eu quero ser? Estou sendo justo, corajoso, sábio? Ou estou me perdendo nos atalhos fáceis do ego e do medo? Cada pequena escolha, alinhada com a virtude, por menor que pareça, fortalece seu caráter.
Cada ato de justiça, mesmo sem aplausos, cada momento de coragem, mesmo com o medo presente, cada busca sincera por sabedoria, mesmo que o mundo o chame de tolo, tudo isso constrói em silêncio a sua verdadeira força. Virtude não é perfeição, não é sobre nunca errar, é sobre a intenção diária, constante, implacável, de ser melhor do que ontem. É sobre levantar quando cair. É sobre permanecer firme, mesmo quando o mundo tentar corromper seus princípios. E aqui está o segredo. Quando você vive com virtude, sua força não depende de circunstâncias externas. Não se abala com críticas. Não se destrói com perdas, porque ela vem de dentro, e o que vem de dentro, o mundo não pode roubar. Essa é a quinta chave. Poderosa, discreta, inquebrantável. Escolha a virtude, e você descobrirá que o verdadeiro poder não está no que você conquista, mas no que você se torna. Chave 6. Domine suas emoções. O poder de ser senhor de si mesmo. Existem batalhas silenciosas acontecendo dentro de você. A raiva que queima, o medo que paralisa, a tristeza que sufoca, a ansiedade que rouba o seu presente. A maioria das pessoas vive como escrava dessas emoções. Reagem no impulso, no desespero, no caos. São levadas como folhas ao vento. Frágeis, vulneráveis, imprevisíveis. Mas os grandes sábios sabiam: você nunca será verdadeiramente forte enquanto for refém das suas emoções. Sêneca, mestre do estoicismo, resumiu essa verdade com uma simplicidade brutal. Você é tão poderoso quanto sua mente é calma. E aqui está a sexta chave. Domine suas emoções, ou elas dominarão você. Mas entenda, dominar não é reprimir. Dominar não é negar, é compreender, é observar, é escolher. As emoções não são inimigas, mas também não podem ser suas mestres. São como o mar, podem ser calmas ou violentas, mas cabe a você o leme. Você pode escolher navegar, mesmo sob a tempestade. Quando a raiva surgir, respire. Não se renda ao veneno das palavras impensadas. Quando o medo bater, reflita. Não permita que ele te paralise diante dos seus sonhos. Quando a tristeza pesar, aceite-a. Não se afogue nela. Observe, entenda e então haja com sabedoria. Dominar suas emoções é um ato de coragem. É dizer ao caos interior: eu reconheço você, mas não vou me curvar. É exatamente aqui que mora o segredo dos fortes, dos inabaláveis, dos que caminham firmes enquanto o mundo desmorona ao redor. Quando você aprende a não ser arrastado por suas emoções, você descobre um poder silencioso, quase invencível. Você se torna o mestre do seu destino, o escultor do seu caráter, o comandante da sua própria alma. Essa é a sexta chave. Não é fácil, Ferreira, não é instantânea, mas é o que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente vivem com poder e propósito. Domine suas emoções, e o mundo inteiro deixará de ter poder sobre você. Chave 7. Concentre-se no presente. O único lugar onde sua força realmente existe. Vivemos aprisionados em dois fantasmas: o passado, que não podemos mudar, o futuro, que não podemos controlar. E entre eles, adiamos o agora escorrer pelas mãos. Mas o agora é tudo o que temos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, nos deixou um dos mais poderosos e felizes de todos. Faça cada coisa como se fosse a última. Pense nisso. Se hoje fosse o seu último dia, você perderia tempo perdido o passado. Se fosse a última chance, você gastaria sua energia se afogando em preocupações pelo que ainda nem aconteceu? A sétima chave para despertar sua força oculta é simples, mas transformadora. Concentre-se no presente. O passado é uma memória, é passado. O futuro é uma possibilidade, mas o agora é real. É onde suas escolhas vivem, é onde sua coragem se manifesta, é onde sua força pode, de fato, finalmente,
florescer. Você não precisa ser mudar o passado. Você não pode controlar o futuro, mas pode sim decidir. Decidir o que faz neste momento. Pode respirar, pode agir, pode se alinhar com quem você deseja ser, aqui e agora. A mente que vagueia pelo passado carrega arrependimento. A mente que se perde no futuro carrega ansiedade. Mas a mente ancorada no presente carrega clareza, carrega paz, carrega poder. E aqui está o segredo que poucos percebem. O presente não é apenas um momento, é o ponto de partida de tudo. É no agora que você constrói o futuro que deseja, é no agora que você planta as sementes do seu caráter, é no agora que sua força se revela, uma escolha de cada vez. O presente é o único lugar onde sua vida acontece de verdade. Tudo mais é ilusão, tudo mais é distração. Essa é a sétima chave, simples, profunda, imediata. Viva o agora com presença, e você construirá um futuro que não teme, porque já está dominando o único tempo que importa, o presente. Chave 8. Prepare-se para o pior, espere o melhor. A arte de ser inabalável. A vida é imprevisível. Ela não pede permissão para virar sua rotina de cabeça para baixo. Ela não avisa antes de testar sua força. Ela simplesmente acontece, com quedas, com perdas, com surpresas, boas e ruins. E é justamente por isso que os estoicos, com sua sabedoria forjada no realismo da vida, praticavam algo poderoso, premeditatio malorum, a visualização consciente do pior cenário. Mas entenda, isso não é pessimismo, não é se afundar no medo, é preparação, é lucidez, é blindagem emocional. A oitava chave para desbloquear sua força oculta é essa: prepare-se para o pior, mas caminhe com o coração aberto para o melhor. Imagine o que de pior pode acontecer e então pergunte a si mesmo: se isso ocorrer, como eu reagiria? Como eu enfrentaria? Como eu me manteria de pé? Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O medo perde o poder. O inesperado não o destrói. A vida, com todas as suas tempestades, não o pega desprevenido. Mas essa preparação não é amargura, não é cinismo. É, na verdade, o alicerce da verdadeira esperança. Porque só quem está pronto para o pior pode de fato aproveitar o melhor sem medo. Planeje para as tempestades. Tenha raízes profundas como as árvores que enfrentam o vento. Mas não diagamos que isso roube sua alegria de caminhar sob o sol. Não permita que o medo das paixões o apague antes dos seus sonhos. Não de que a dureza da vida roube a leveza do seu olhar. Quando você se prepara para o pior, nada o surpreende. Quando você espera o melhor, nada rouba sua esperança. Esse é o equilíbrio dos fortes. Essa é a oitava chave, simples, bruta, libertadora. Antecipe os desafios, mas nunca feche as portas para os milagres. E você descobrirá o que significa ser verdadeiramente inabalável. Chave 9. Sirva aos outros. O propósito que transforma força em legado. Existe um poder que vai além de conquistas pessoais, além de status, além de reconhecimento. Um poder que não termina quando a vida termina, que não se limita ao seu nome, à sua história, às suas vitórias. É o poder de servir. Os antigos estoicos sabiam: não estamos aqui apenas por nós mesmos. Fazemos parte de algo maior. Somos fios entrelaçados no grande tecido da existência. E a força que cultivamos dentro de nós não é só nossa. Ela existe para ser compartilhada, para elevar, para transformar, para deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. A nona chave é simples, mas profunda. Sirva aos outros. Ajude sem esperar aplausos. Estenda a mão sem esperar retorno. Ensine sem aguardar gratidão. Doe seu tempo, sua escuta, seu cuidado, sem esperar reconhecimento. Porque aqui está o maior segredo. Quando você serve, você se transforma. O ego perde espaço.
o coração se expande e no ato de elevar o outro, você também se eleva. Não se trata de grandes gestos. Às vezes é ouvir alguém que ninguém ouve. É oferecer uma palavra de ânimo quando o outro está prestes a desistir. É fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você serve, você transcende o tempo. As palavras que diz, as sementes que planta, não são exclusivas. Elas ecoam muito além deste momento. Tocam vidas que você talvez nunca conheça. Criam um legado invisível, mas eterno. Essa é a verdadeira essência. A força que não termina em si. A força que constrói pontes. Que transforma dor em esperança. Que transforma solidão em pertencimento. Essa é a nona chave. Quando você serve, o mundo muda. E você muda com ele. Sirva e descubra que a sua verdadeira grandeza começa quando você faz o outro se sentir grande. Chave 10. Reflita sobre sua força-mortalidade, o lembrete brutal e letrador que liberta a sua coragem. Há uma verdade que todos sabemos, mas que a maioria evita, olhar olhando. Você pode morrer a qualquer momento. Marco Aurélio, imperador, guerreiro, filósofo, encarou essa realidade sem medo e nos deixou. O maior lembrete de todos. Você pode partir desta vida a qualquer momento. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa não é uma mensagem de tristeza, não é um convite ao fim, é o mais urgente, chamado à vida, é o lembrete brutal e libertador de que o tempo não é garantido, que o amanhã é uma promessa e o hoje é tudo o que realmente temos. Isso não é o fim, é o começo de tudo que você quer ser. É o começo da coragem para viver. A 10ª e última chave para acessar sua força oculta é essa. Reflita sobre sua morte. Aceite com coragem que você é finito, que cada dia pode ser o último, e já ao invés de fugir desse pensamento, use-o como combustível, use-o como guia, use-o como o gatilho que desperta sua melhor versão agora. Quando você entende que o tempo é limitado, cada momento se torna precioso, cada palavra ganha peso, cada gesto carrega significado. Você para de adiar o que importa, para de postergar o amor, para de desperdiçar o presente. A morte não é o fim, é o espelho que revela o que realmente importa. É o limite invisível que transforma o comum em extraordinário. É o lembrete constante que o medo deve ser menor que o propósito, que o orgulho deve ser menor que o amor, que o arrependimento nasce quando esquecemos da brevidade da vida. Por isso, olhe para essa verdade, sem desviar o olhar. Não para se entristecer, mas para despertar. Viva, como se hoje fosse o último dia. Ame, como se não houvesse tempo a perder. Perdoe, ouse, abrace, sonhe, agora. Essa é a 10ª chave. A mais poderosa, a mais definitiva. Porque quando você aceita que o tempo é finito, cada momento se torna infinito. Conclusão, a jornada começa agora. Você chegou até aqui, percorreu passo a passo as 10 chaves, que não são apenas conceitos ou palavras bonitas. Elas são portas para um novo jeito de existir. Isso é, um portal para a força silenciosa, inabalável e atemporal que já habita dentro de você. Mesmo que, até hoje, você tenha esquecido disso. Talvez. Aceitação, disciplina, desconforto, gratidão, virtude, domínio emocional, presença, preparação, serviço, reflexão sobre a mortalidade, essas não são
apenas práticas estoicas, são lembretes de que você é muito mais que o caos ao seu redor, muito mais que seus medos, suas quedas, suas dúvidas. Você é o guardião de uma força adormecida, pronta para despertar. O estoicismo não pertence às páginas empoeiradas da história. Ele pulsa aqui, agora. É um guia para este exato instante. É a bússola que aponta o caminho quando o mundo parece desmoronar. É a chama que se mantém acesa, mesmo nas noites mais escuras. Mas há algo que só você pode fazer: começar. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser invencível, não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o primeiro passo. Só precisa pegar a primeira chave. Só precisa abrir a primeira porta. E, ao atravessá-la, você vai descobrir o que tantos passam a vida inteira buscando lá fora, quando, na verdade, sempre esteve dentro de você: a sua força, o seu poder, o seu propósito. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar adiando ou vai finalmente viver com a coragem, a presença e a grandeza que o tempo exige? A escolha é sua, o tempo é agora e a sua força já está aí à sua espera.